Fala meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito feliz com a repercussão aqui dos vídeos, graças a Deus está dando bom, né? Vocês estão gostando, então vou pedir para vocês continuarem apoiando aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os craques da seleção brasileira e suas últimas Copas do Mundo. Isso porque o Neymar, com 34 anos, conseguiu quebrar um recorde entre todos os nossos craques, né, antigos, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Rivaldo, Ronaldo, o Zico. Todos eles não conseguem ter longevidade em seleção brasileira, quando o assunto é seleção. E a gente vai falar justamente sobre isso aqui no canal, porque a gente está vendo a Argentina com seu craque de Messi, né, com 39 anos, praticamente decidindo uma Copa do Mundo para eles. E por que a gente não consegue ter a mesma coisa aqui? Por que os nossos craques também não conseguem chegar tão longe assim na seleção? Conto muito com o teu like aqui, é muito importante para você ajudar o canal e também para que outras pessoas tenham acesso a esse vídeo. Não se esquece de comentar a tua opinião do porquê que isso acontece aqui embaixo e não se esquece de se inscrever aqui. Se você não for ainda inscrito do canal e você gosta dos conteúdos, clica no botão de se inscrever para ajudar a nossa comunidade a crescer, para que a gente consiga chegar à nossa meta de 1000 inscritos, tá, meu povo? Meu nome é José Victor, vamos começar mais um vídeo aqui no Rodada com Café, falando justamente sobre esse assunto aí envolvendo a seleção brasileira. Aproveitar que a Copa do Mundo terminou pra gente, né? O Brasil foi eliminado de forma vexatória nas oitavas de final, infelizmente, para a seleção norueguesa. E falando sobre craques, eu tenho uma lista que assusta aqui. Neymar conseguiu jogar a sua última Copa do Mundo com 34 anos de idade, superando todos os outros craques geracionais que a gente teve vestindo a camisa da seleção brasileira. Zico, Pelé, Rivaldo, Ronaldo, Romário, Kaká, Ronaldinho, Adriano. Cara, é de se assustar quando a gente olha para esses jogadores e vê a idade em que eles disputaram a sua última Copa do Mundo. Por exemplo, a última Copa do Pelé foi a de 1970, que sagrou com o Brasil tricampeão. E o Pelé jogou aquela Copa com 30 anos de idade. Se a gente pega em consideração o Messi, que é hoje, na minha opinião, tá, o único jogador que consegue estar sentado na mesma mesa do Pelé e o Pelé ainda acima, cara, o Messi tem 39 anos, quase 40 anos de idade. Se a gente for comparar o Messi com o Pelé, eu sei que são épocas completamente diferentes, mas o Pelé tinha pelo menos mais duas Copas para jogar, e ele conseguiria ser um dos caras que mais jogaram Copa do Mundo, pelo menos 5 Copas, né? Entraria naquele ranking de atletas que disputaram 5 Copas do Mundo. Vamos colocar mais uma Copa, né? Porque antigamente o futebol era completamente diferente do que é hoje. Hoje a gente tem muito mais tecnologia para recuperar, estuda-se muito mais, né? Formas de conseguir recuperar os atletas para que eles consigam atuar por mais alto nível, né? Por mais tempo. Pelé, com 34 anos, pelo menos conseguiria jogar mais uma Copa do Mundo tranquilamente. Outro jogador que também deu muito azar, com muitas lesões, mas que conseguiu ainda jogar 4 Copas foi o Ronaldo. Só que a última Copa do Ronaldo, que foi em 2006, o Ronaldo tinha 29 anos. Ele poderia jogar, aí a gente já tá falando de um jogador com muito mais tempo, né? Assim, 2006, 2010, 2008, o Ronaldo poderia jogar pelo menos mais 2 Copas. Mas o Ronaldo teve muitos problemas físicos, questão de peso também. O Ronaldo, quando jogou no Corinthians em 2010, ele estava muito acima do peso e mesmo assim conseguiu deitar no futebol brasileiro. Imaginem se ele conseguisse manter a forma física por pelo menos mais uns 6 anos. O Ronaldo jogaria tranquilamente a Copa de 2010 e até, quem sabe, a Copa de 2014, se ele conseguisse se manter no alto nível por bastante tempo, coisa que o Cristiano Ronaldo conseguiu, coisa que o Messi conseguiu, coisa que o Luka Modric conseguiu e vários outros jogadores de outros países que, cara, tiveram um foco, uma preparação diferente de nós brasileiros. O craque brasileiro em si, ele não é feito para durar tanto tempo, e esse é um problema do nosso futebol. Por que o Brasil parou de ganhar Copas do Mundo? É porque os nossos craques eles não ficam conservados por muito tempo. O Brasil hoje vive uma escassez de jogadores no auge por muito tempo. Assim, hoje a gente tem o Vinícius Júnior, mas que ele não consegue ser decisivo na seleção brasileira, como ele é no Real Madrid. A gente tem o Rodrigo, que seleciona bastante, mas é um craque, mas não consegue ter sequência na seleção. A gente tem agora surgindo o Ryan, de 19 anos do Brentford, do Bournemouth. Vamos ver até quanto tempo ele vai conseguir se manter no alto nível e continuar na seleção brasileira. Mas, cara, assim, os jogadores passam muito pouco tempo na seleção, eles não conseguem ter longevidade. E, na minha opinião, isso atrapalha o processo. Se a gente tivesse um Ronaldinho Gaúcho, se a gente tivesse um Ronaldo Fenômeno, se a gente tivesse, sei lá, um Pelé, um Ronaldinho, um Kaká jogando mais tempo em alto nível, no auge, a gente teria esses caras por mais tempo na seleção, consequentemente aumentando também as nossas possibilidades de ser campeão em outras edições. O Neymar, com 34 anos, ele conseguiu quebrar uma parada assim que
já estava todo mundo imaginando que ele não jogaria essa Copa de 2026 pelos problemas que ele teve no joelho. E ele conseguiu dar a volta por cima, conseguiu fazer o tratamento, recuperação e intensidade para jogar essa Copa e conseguiu quebrar, né? Se ele parasse de jogar com a seleção brasileira depois de não ter sido convocado, por exemplo, para essa Copa de 26, ele pararia, a última Copa dele seria com 30 anos, ou seja, é muito pouco tempo para se desenvolver. O Messi na Argentina, ele, assim, tem toda uma geração, né, do Messi. Ele começou em 2006, e dali 2007, 2008 e até agora 2026 ele segue decidindo Copas para a Argentina. Ah, mas ele passou muito tempo sem ganhar. Mas se ele tivesse desistido há 10 anos atrás da seleção brasileira, que é quando mais ou menos, né, se você for pegar a média dos outros craques brasileiros, é mais ou menos onde se para, o Messi não teria ganhado a Copa de 2022, o Messi não teria ganhado a Copa América de 21, não teria sido campeão da Copa América também de 24 e tá na briga pela Copa de 26. Então, assim, meu povo, quando a gente for falar de reconstrução da seleção brasileira, quando a gente for falar de mudanças, esse tipo de postura dos jogadores brasileiros também precisam mudar. Isso já é uma parada que acontece desde quando a bola era redonda. O Brasil sempre foi conhecido justamente por isso, por formar grandes jogadores, mas que esses jogadores eles não conseguem se manter no auge por muito tempo, eles não conseguem performar em alto nível por bastante tempo, suficiente para que a gente consiga formar times vencedores, enfim. O próprio Ronaldinho Gaúcho, na minha opinião, é o maior exemplo disso. É um cara que tem uma qualidade absurda, é um cara que tem assim um nível de futebol altíssimo, um cara que mudou a história do Barcelona. Ele pega um clube preto e branco e transforma num clube colorido, com drible, com magia, futebol arte. Eu acho que depois do Pelé, com futebol arte, assim, aquela magia, para mim foi o maior jogador brasileiro desse sentido, porque ele conseguiu, nos clubes onde ele passou, justamente transformar, pegar clubes, assim, não vou usar a palavra triste, porque, enfim, era um clube quebrado, um clube sem alma, enfim, e ele conseguiu transformar a realidade desses dois clubes que ele passou, no PSG, no Barcelona, no próprio Atlético Mineiro. Quando ele chega no Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro estava quebrado, o Atlético estava sem perspectiva nenhuma na Libertadores, e ele consegue entregar um título de Libertadores ao Galo, um dos maiores títulos da história do clube. Então, assim, é um cara que tinha na seleção brasileira um papel de ser essa transição entre a época campeã, né, pentacampeã ali de 2002, para o Neymar do futuro, assim, tipo, o Neymar, Robinho, Kaká, enfim, outros jogadores que tiveram ali passagem na seleção em 2010, 2011, 2012, e o Ronaldinho, infelizmente, não conseguiu ser esse cara. E aí a gente viu uma geração crescer sem grandes jogadores, porque só tinha o Neymar e mais ninguém. Tinham outros bons atletas, mas que não eram considerados craques. O Kaká, para mim, era um craque. Ele chegou à Copa de 2010, ele foi campeão em 2002, jogou a Copa de 2006, jogou a Copa de 2010 e tinha nível para atuar e jogar a Copa de 2014 aqui no Brasil, mas ele não conseguiu. E o que a gente viu foi justamente o fracasso de 14, a gente viu o fracasso de 18, a gente viu o fracasso de 22 e de 26, porque os atletas que vieram depois não conseguiram atingir o nível e, assim, um status para serem considerados ídolos, craques e, enfim, a gente viu a merda que deu depois em relação a isso, tá, meu povo? Quero que você comente aqui abaixo a tua opinião e do porquê que você acha que isso acontece. Não esquece de se inscrever também, não esquece de deixar o teu gostei, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo, valeu, tchau!